A palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5, fala sobre Zacarias e Isabel. Para quem não sabe, Zacarias e Isabel foi a mãe de João o Batista. E aqui você lê que eles não podiam gerar filhos, ter filhos, né? Ela não podia gerar filhos. Havia uma força maior da natureza, né? Vamos bem dizer assim, que a impedia de gerar. Então ela tinha esse problema de esterilidade e mesmo que ela quisesse, ela não podia, né? Tem pessoas que querem alguma coisa, mas não pode porque estão limitados e só Deus pode fazer o milagre. A palavra de Deus diz assim: nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, observa uma coisa, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não estão isentos de enfrentar as dificuldades, né? Não estão. A palavra está dizendo aqui que eles eram ímpios, que eles eram maus, que eles brincavam com Deus. Não, a palavra está dizendo aqui que eles eram, os dois, eram justos e eles viviam uma vida irrepreensível, ou seja, eles evitavam de pecar, eles davam exemplo daquilo que eles seguiam, que é os mandamentos do Senhor. Então eles conheciam bem a lei do seu Deus. Só que eles não só guardavam os preceitos e mandamentos do Senhor, mas eles viviam aquilo que eles pregavam. Só que na palavra, o versículo 7 fala que não tinha filhos, e não tinha filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Deus, ele faz milagre na nossa vida, porque esse aqui foi um milagre na vida de Zacarias e Isabel, né? Porque diante do olhar deles, na juventude, eu tenho certeza que eles ainda tinham esperança. Mas os anos foram passando e é normal, principalmente as mulheres, né? Aquele tempo em que você é fértil, aquele tempo, né, que seu ciclo segue perfeitamente, ele vai parando. E no caso de Isabel, a velhice foi chegando e isso começou a passar. Então, assim, quando eu sou jovem, eu ainda tenho esperança, né? Ah, não, tá tudo bem dentro de mim, tá tudo correndo bem dentro de mim, e eu sei que tenho chance de engravidar. Mas quando chega a velhice, né, o ciclo menstrual para, já não tem ovulação. Gente, é um milagre. E a palavra de Deus, ela é bem específica e deixa bem relatada aqui para que as pessoas entendam uma coisa, que eles já eram avançados em dias. Lembra-me muito a história de Sara e Abraão, avançados em dias. Então a gente limita o trabalhar de Deus porque nós colocamos a nossa idade perante Deus e falando: Senhor, se não for realizado agora, também não vai acontecer com meus 50, 60, 70 anos. Senhor, se o Senhor não fizer agora, também não adianta mais porque a idade já passou, né? A gente limita a Deus. Só que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E no caso de Zacarias e Isabel, era um milagre que eles estavam esperando, porque diz que quando ele foi exercer diante de Deus o sacerdócio, né, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte ele ser sorteado para entrar no santuário do Senhor. Só que o que ele não esperava é que havia ali uma bênção para ele, à espera dele. O anjo estava à espera de Zacarias para entregar para ele aquilo que ele tinha orado, porque o próprio anjo fala para ele. Quando Zacarias viu aquele anjo em pé, à direita do altar do incenso, é óbvio que Zacarias ficou aterrorizado. Mas ele sabia que Deus falava, ele sabia que Deus estava presente. E o anjo olha para Zacarias e fala para ele assim: olha, você não precisa temer porque a tua oração ela foi ouvida.
Então não era um dia de oração que esse homem estava orando, ele estava orando por anos. A vontade de Zacarias era ser pai, a vontade de Isabel era ser mãe. Então Deus foi permitindo, Deus foi levando, Deus foi levando. Sabe quando você olha assim e fala assim, nossa, parece que isso nunca vai acontecer na minha vida, parece que acontece na vida de toda a gente, mas menos na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Hã? As mulheres que querem engravidar, parece que toda a gente engravida, só eu que não engravido. Aí parece que toda a gente é feliz, só eu que não sou feliz. Então a gente começa a fazer comparações, porque é normal, faz parte da vida, né? A gente comparar o que a gente não tem com aquilo que a pessoa tem. É errado quando você sente inveja e deseja aquilo que a pessoa tem, que a pessoa já possui para você. Isso é errado, porque cada um, Deus tem uma recompensa e é segundo a sua maneira. Mas comparar aquilo e falar assim, gente, mas por que fulano tem? Deus não me abençoa, Deus não me entrega isso. Já tenho anos que eu estou orando e a porta não se abre. E a gente começa a lamuriar diante de Deus pensando que nós temos razão e nós não temos razão. Sabe por que nós não temos razão? Porque o nosso Pai é onisciente. Ou seja, Ele sabe de tudo, sabe de todos, conhece tudo e conhece a todos. E se Deus não te entregou algo que você muitas vezes tem orado anos, como Zacarias orou, e não recebeu, não preocupa o teu coração, sabe por quê? Porque se Ele não te entregou, porque você não está preparado para receber isso. Isso vai se tornar, em vez de se tornar bênção na sua vida, se torna uma maldição. E Deus não tem maldição para nós, Deus tem bênção. E as bênçãos de Deus, eu não sei se você sabe, mas ela traz consigo paz. Ela traz consigo, sabe o quê? Tranquilidade na alma. Por quê? Porque você não vai ficar angustiado. É a mesma coisa, se Deus te prometeu uma casa, Ele vai te dar uma casa. Mas você vai ter condições de bancar essa casa. Agora imagina se Deus, Ele te dá uma casa e você tem faturas e mais faturas para pagar, contas e mais contas para pagar dessa casa, você não consegue bancar essa casa, ela não se torna uma bênção na sua vida, ela se torna um fardo. E é isso que Deus está falando para você. É porque não chegou o tempo, porque aquilo que eu tenho para você vai trazer paz. Porque se vier para trazer e tirar a tua paz, não vem de Deus. Então, tem coisas que Deus não vai nos dar agora, não é porque Ele é mal conosco, ou porque Ele não quer ou porque Ele não quer ver o nosso bem. Não. Deus não nos entrega porque Ele está dizendo para você, você não está preparado. Isso não vai ser bênção na sua vida, isso vai se tornar uma maldição. No lugar da sua alegria vai ser só tristeza, e Deus não tem isso para nós. As bênçãos de Deus traz consigo paz, alegria, satisfação. E no caso de Zacarias, ele não orava 1 ano, 2 anos, ele orou toda a vida dele, toda a juventude dele por um filho. Mas ele não foi ouvido. Ele foi ouvido, só que ele não foi respondido como ele queria ser respondido. Você já orou a Deus e você queria que Deus te respondesse daquela forma e Deus não te respondeu? Já te aconteceu isso? E Deus te deu uma resposta completamente diferente daquilo que você estava esperando? Hã? É Deus falando para você, eu não tenho isso para você, porque isso vai te tirar o seu sossego, vai tirar a tua paz. E o que eu tenho para você, vem com paz. O que eu tenho para você, vem com alegria. Então, a nossa confiança, muitas vezes a gente fala assim, mas podia dar certo, né? Podia muitas coisas. Mas sabe o que vale a pena a gente confiar em Deus? Porque esse podia nosso se torna muitas vezes, sabe o quê? Choro, tristeza, angústia, decepção. Se torna isso na nossa vida. Aí o que acontece? Quando a gente confia em Deus e deixa Deus fazer, pode esperar. Você vai se alegrar muito. Você vai ter testemunho para contar. Você vai olhar e falar assim, não valeu a pena esperar em Deus. Valeu a pena confiar. Os anos passaram. Mas aquela recompensa que eu estava esperando lá naquela fase e tal, que não chegou, hoje chegou para mim, é muito mais satisfatório se Deus tivesse realizado um tempo atrás. Você não teria tanta satisfação como você tem hoje. Sabe, porque as coisas que é conquistada com dificuldade, a gente dá mais valor. As coisas que a gente consegue com força, garra, a gente sabe o preço que eu paguei para conquistar. E nesse tempo aqui, o anjo aparece para Zacarias para entregar uma das orações que ele orou toda a vida. Ter um filho, porque ele não especifica o que Zacarias orou.
Olha para você ver como o anjo fala em Lucas 1,13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. É uma das orações que predominava, vamos bem dizer assim, os ouvidos de Deus. Eu acredito que Zacarias todos os dias falava: Deus, abençoa minha esposa, abre a madre da minha esposa, Senhor, que ela possa gerar um filho. E o tempo foi passando, semana, meses, ano, e nada. Aí a gente fica assim desanimado, né? Não, Deus não me ouve. Não, já pedi tanto para Deus e Deus não atende a minha oração. Vai chegar o tempo que vai ser aquele momento em que você vai estar ali, dedicado ao turno. Naquele momento em que, como Zacarias, que estava lá, cumprindo a ordem do seu turno, foi sorteado para ser sacerdote naquele dia e entrar no santuário. E ele não esperava que algo extraordinário iria mudar toda a sua vida e a vida de Isabel. Vai chegar o tempo em que Deus vai falar para você assim: chegou a hora de eu mudar a sorte da sua vida e responder a sua oração. É muito bom quando Deus responde a nossa oração. É satisfatório quando Deus faz algo que a gente está pedindo há muito tempo. É muito bom saber que Deus nos ouve e nos responde. Mas o tempo da espera, esse é cruel, esse mata, esse nos deixa muitas vezes até fraco, se não for pelo poder de Deus que nos fortalece todos os dias. Mas Deus, Ele responde às nossas orações e Ele atende às nossas petições. A sua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará um filho. E já tem o nome, até o nome daquele grande projeto que Deus estava realizando na vida dos dois, chamaria João. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz por completo. Ele, quando realiza algo, Ele realiza por completo. Antes de engravidar do meu filho, do mais velho, eu passei por muita luta para engravidar do Benjamin. Eu perdi em 2010, eu tive um aborto. Depois eu demorei 7 anos para engravidar novamente. Eu lembro-me, eu até testemunhei isso, que quando eu saí daquela clínica de fertilização, que a doutora, a especialista, disse para mim: olha, você só tem 1% de chance de engravidar naturalmente. E nós vamos fazer a fertilização in vitro, mas não é certeza que você vai conseguir engravidar por esse processo. Eu lembro-me disso até hoje, que quando eu entrei no carro, eu falei assim para o meu marido, saindo daquela clínica, eu falei assim: olha, eu não vou fazer esse processo, porque se Deus quiser, eu vou engravidar naturalmente. Então eu quero dizer para você assim o seguinte: quando Ele quer, ninguém impede. Quando chega o momento dele honrar você, Ele vai te honrar. Deus sabia da minha luta, Deus sabia do meu choro, Deus sabia das minhas angústias. Tem angústias da alma que ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que está lá dentro de você. Só você e Deus. Tem choros que você chora que só Deus que está vendo. Porque você não chora na frente de todo mundo. Você não desabafa na frente de todo mundo. Você desabafa para Deus. Aí você fica assim, às vezes, saturado, porque é normal a gente se sentir saturado, porque sabe quando você luta e parece que a guerra nunca acaba? O soldado tem um tempo de começar a batalha, mas também tem um tempo de acabar, porque se ele continuar sempre insistindo naquela luta, o corpo não vai favorecer. E uma hora ele vai cansar, ele vai ter que parar, porque o corpo não vai puxar por ele. E Deus sabe o nosso limite. Deus sabe quando é que o nosso corpo está preparado para a luta. Deus sabe quando o nosso corpo não está mais preparado. E Deus sabe quando é o momento de descanso, da vitória. Para a gente, sabe o quê? Apreciar os despojos. Porque depois da guerra, há os despojos. Depois da guerra, há recompensa. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, que Deus realizou um grande desejo que estava dentro do coração de Zacarias, ser pai. Eu não sei o seu desejo. Não sei qual é a sua vontade nesse momento. Talvez o que é vitória para mim, para você não seja. Talvez o que para mim seja uma grande vitória, para você não seja. Mas talvez aquilo que seja uma grande vitória para você, para mim também não é. Eu não sei se você está entendendo. Cada um tem a sua petição. Cada um tem um desejo no coração. Talvez você tenha orado pela libertação do seu marido há muitos anos.
Talvez você tenha orado para a cura de um ente querido da família por muitos anos. Talvez você tenha orado para engravidar e você não consegue engravidar. E você até fica assim pensando, será que Deus vai me dar um filho mesmo? Porque eu não consigo. E você olha casos de mulheres que Deus não permitiu engravidar. Mas Deus permitiu ser, sabe o quê? A adoção. Por quê? Porque Deus faz assim. Deus confunde muitos sonhos que para o homem são sonhos para nós, mas não são sonhos de Deus para nós. Então, quando eu prego muito sobre isso, que os pensamentos de Deus são mais altos, eu estou falando que você faz planos, mas Deus vem com coisas muito maiores e melhores para você. Então, no caso de Zacarias, Zacarias estava vivendo um processo difícil. O processo da espera. Esperar não é fácil. Quando a gente está num ponto de ônibus, à espera de um ônibus, a gente não vê a hora daquele ônibus parar, encostar para que eu possa entrar e seguir o meu destino. Assim é os nossos sonhos diante de Deus. Eu não vejo a hora de Deus chegar, abrir a porta, eu entrar por essa porta e o milagre acontecer. Mas tem coisas que Deus vai fazer a gente esperar, não porque Ele é mau, mas porque Ele está dizendo para você, não é a hora. O que eu tenho para você é com paz, o que eu tenho para você é com alegria. O que eu tenho para você, você vai ter satisfação. Eu sei o que eu estou falando porque tem coisas na minha vida que eu demorei muito tempo para conseguir. E depois que eu consegui, eu vi que veio com paz, me satisfaz e me traz alegria. Então Deus está falando aqui com você. Não adianta você ficar assim, mas por que não é esse ano? Zacarias acha que por muitas vezes dentro dele não havia o questionamento, mas por que será que Deus não me dá um filho? E só depois deles estarem avançados em dias, em idade, na velhice, é que Deus manda lá o anjo. E quando o anjo acabou de falar com ele, passado um tempo a palavra fala assim, passado esses dias, foram pouco tempo, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses. Tem coisas que Deus vai te dar que você tem que ficar calado, viu? Tem coisas que Deus vai te dar que você vai ter que ocultar por um tempo. Por quê? Porque ninguém está preparado para ver a tua vitória. Tem pessoas que à sua volta não estão preparados para ver. Meu marido às vezes pega muito meu pé. Por que você... Às vezes você não conta nada, acha que isso é uma besteira. Não, porque quando Deus fala para mim, não conta. Porque eu não sei o que está no coração do homem, mas Deus sabe. Aí o que Deus faz? Fecha a boca. Não conta os seus planos. Isabel poderia, no primeiro mês, falar, eu estou grávida. Não, ela esperou 5 meses, depois que ela já não conseguia esconder a barriga. Aí sim, ela foi falar que estava grávida. Gente, a gente tem que ser muito sábio. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo na era da internet, não é? Tudo hoje é muito fácil de se comunicar, de saber. Se você quer saber de uma coisa, entras aí na internet e sabe de tudo. Do mundo todo, que se passa no mundo todo. Hoje você pode estar em todos os países através da internet, sem pisar os pés. Sequer pisar os pés. Você pode estar dentro do país, conhecer a língua, conhecer a cultura. Coisa que antigamente a gente não tinha noção de como era. Então, nós temos que ter essa sabedoria de fechar a nossa boca. Às vezes, mas será que é certo eu fechar a boca? Eu deveria falar, não. Se o Espírito Santo fala com você, vigia nesse aspecto, fecha a boca, não comenta, é porque ele está orientando você. Ele está dizendo para você, é melhor assim. E eu vou falar uma coisa, é melhor assim mesmo quando você obedece a Deus. Você não se frustra. Deus não deixa você se frustrar com ele. Então Isabel, ela fechou a boca, ela ocultou por 5 meses a sua gravidez, porque era um grande milagre que eles estavam vivendo. Você vai viver um grande milagre com Deus. Você vai ter um milagre para contar, você vai contar milagres. Sabia disso? Você vai contar milagres. Você vai ser aquela pessoa que vai sentar, aconteceu isso e isso comigo, mas Deus mudou o meu cativeiro. Aconteceu aquilo e aquilo comigo, mas Deus veio e mudou a minha sorte. Eu estou falando com pessoas aqui que vai testemunhar milagres. Eu estou falando com pessoas aqui que realmente era impossível diante dos seus olhos. Mas Deus chega e muda tudo. Sabe o que é Deus mudar tudo?
Mudar finanças, mudar casamento, mudar a sua vida sentimental, mudar você de trabalho, trocar suas vestes. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Deus falou assim, eu vou mudar até as tuas vestes. Até o jeito de você falar. E Deus mudou. Deus mudou. Eu vou mudar tudo em você. E Deus mudou. E Deus muda. Então você não fica desanimado. Tem gente aqui que está desanimada, sabe? Meu Deus. Quando é que a minha oração vai ser ouvida? Ela já foi ouvida. Agora ela precisa ser respondida. E Deus mandará o anjo para falar contigo. Nessa semana Deus tem falado muito sobre isso. Visitar, o anjo visitar. E o anjo vai visitar você para entregar a tua bênção. Para entregar aquilo que você tem pedido ao Senhor. São tantas orações, gente. São tantas petições. São tantas pessoas que ouvem e estão pedindo algo para Deus. E só Deus sabe o que tem aí dentro do seu interior. Mas eu quero dizer para você que a sua oração, ela foi ouvida. E Deus vai atender a sua oração. Porque o anjo disse para Zacarias, a sua mulher vai dar à luz a um filho, ele vai se chamar João, vai ter, olha para você ver o que o anjo diz, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Prazer e alegria. É isso. Não adianta nada você conquistar algo se você não tem prazer e alegria. Você precisa ter prazer e alegria. Entendeu? Então você não fica desanimado não, pensando que Deus não está ouvindo as suas orações. Deus já ouviu as suas orações. E Ele está mandando um anjo para atender a sua oração. Ele vai abrir a porta para você, tá bem? Há uma pessoa aqui que está me ouvindo, que está orando muito a Deus, pedindo muito uma porta, mas essa porta não é qualquer porta não, é uma porta específica, uma porta assim, financeiramente falando, específica. Essa pessoa até entrou num propósito esses dias, porque está falando com Deus, Deus, eu preciso que o Senhor responda a minha oração e me tire dessa situação, e eu preciso que o Senhor mude a minha sorte. Deus está falando assim, filha, eu já ouvi a sua oração e eu estou atendendo a sua petição. Eu vou mandar para você sabe como Deus, quando você está assim com os olhos fechados, quando você fecha os olhos você não vê nada, né? Aí quando você abre, você tem uma visão, você vê as coisas à sua frente, Deus está falando para essa pessoa, eu vou abrir a sua visão daquilo que você não consegue enxergar. Sabe quando tem algo para você ir, tem um negócio para você ir, mas você não consegue entender o que Deus tem para você, porque seus olhos estão fechados, tem uma venda aí atrapalhando o propósito de Deus na sua vida. E Deus está falando para você, eu vou abrir assim, tirar essa venda dos seus olhos, você vai enxergar coisas que você não conseguia enxergar, sabe? Deus dá uma coordenada para nós assim que é fora do comum, sabe? Às vezes você passa por um caminho. Deixa eu explicar uma coisa. Você passa por um caminho, a tua bênção está lá naquele caminho, mas você está com essa venda nos olhos, você passa uma vez, não vê, você passa duas vezes, não vê, você passa três vezes, não vê. Aí Deus fala, não, agora eu tenho que tirar a venda porque ela precisa ver aquilo que eu tenho para ela. Aí Deus vai lá e tira a venda. Aí, naquele mesmo caminho que você passou 10, 20 vezes que você não via, você começa a enxergar a fonte do seu milagre. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração e você precisa ouvir essa palavra. Você já passou muitas vezes pelo mesmo lugar onde Deus tem a bênção para você, mas você está com as vendas, sabe? Você não consegue ver, porque você está focado naquilo que você quer. Eu quero isso, isso. E olha, confia em Deus, confia nele, sabe por quê? Ele vai te honrar, ele vai alegrar o seu coração, assim como o anjo falou para Zacarias, em ti haverá prazer e alegria. Você vai ter prazer, você vai ter alegria. Então, tem pessoas aqui que já passaram pelo mesmo caminho umas 10.000 vezes, bem dizer assim, é o seu caminho diário, mas você não consegue abrir os olhos e entender que nesse caminho tem um milagre para você. Lembra lá de Ismael? Lembra? Lembra de Agar? Pois é, Agar só conseguiu ver o poço de água, sabe quando? Quando o anjo tirou as vendas dos olhos dela. Agar, quando fugiu para o deserto com seu filho, ela estava desesperada.
Chegou um momento que ela se afastou do menino. Ela ficou uma distância assim, a palavra fala que foi de um tiro de arco, uma distância assim bem grande. Porque ela fala assim, eu não vou ver o menino morrer, o meu filho morrer. Então ela se assenta de frente dele e ela começa a chorar e chorar e chorar. Aí Deus vai e ouve a voz do menino também que estava chorando. Aí o anjo de Deus chamou lá do céu Agar e disse: "Que é que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Levanta-te, ergue-te, levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo." Hã? Ah, pois é. Aí a palavra fala lá em Gênesis 21:19 que abrindo-lhe Deus os olhos. Ela estava perto, gente. Ela estava perto de um poço de água. Ela não andou algumas milhas, alguns quilômetros para chegar perto desse poço. Não, a palavra diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Aí foi aí que ela pegou o odre dela, foi até o poço de água, encheu e deu de beber ao rapaz que estava morto de sede, porque estava no deserto. Pois é, gente. E ela estava pertinho do poço e ela não viu. E é isso que Deus está falando para você. Você está perto da sua bênção, mas você não está vendo, porque você está tão preocupado com o problema que você esquece que eu sou o Deus da solução. Hã? Pois é. Deus está falando com você. Tem pessoas aqui que passaram nesse caminho, não foi uma nem duas vezes, não, foram várias vezes. Mas não consegue ver o milagre no caminho, porque estão com a venda nos olhos. Mas Deus está dizendo para você, eu vou fazer com você o que eu fiz com Agar. Eu vou abrir os teus olhos e você vai ver o poço de água, você vai ver a solução para o seu problema. Você precisa de uma solução? Deus está dizendo, eu vou te dar uma solução. Porque tem coisas na vida da gente que se Deus não fizer, nós desfalecemos e Deus não quer que você desfaleça. Se Deus não fizesse algo na vida de Agar, naquele deserto, e do menino dela, Ismael, o que aconteceria? Eles desfaleceriam. Deserto, calor, sede, fome, fraqueza. Mas Deus ouve a voz do menino e diz para ela, Agar, o que é que você tem, Agar? Eu estou dizendo para você não temer, porque eu ouvi a voz do menino daí onde ele está. Vai, ergue-te, pega o menino, segura ele pela mão. Quer dizer, não abandona o seu problema. Não abandona. Deus está dizendo assim, não abandona. Segura ele pela mão, porque eu vou dar solução para você. Não desista agora no meio do caminho, porque ainda há muita coisa para você fazer. Sabe o que Deus disse? Deus disse para ela, eu estou com esse rapaz. E a palavra diz que aquele rapaz que estava no deserto quase morrendo lá de sede, ele habitou no deserto e se tornou frecheiro. No deserto, Deus fez ele crescer. Não é um lugar. Eu sempre falo, não é um lugar. Deus, quando quer abençoar você, você pode estar no deserto, que você se torna o melhor frecheiro da região. Não é um lugar. Quando Deus tem prosperidade para você, você pode estar numa vila com 10.000 habitantes. Aí Deus faz você se tornar um grande empresário. Não é um lugar. Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, você pode ir para Paris, você pode ir para New York, você pode ir para toda parte do mundo. Se não for lá, não adianta. Deus não te abençoará lá, mas você vai para um lugar aonde uma cidade pequena, com poucas pessoas, mas Deus faz você se tornar um grande empresário, uma pessoa de sucesso, reconhecida, com um patamar elevado, porque Deus, Ele sabe das nossas capacidades. Então peça a Deus nesse momento, Deus, tira essa venda dos meus olhos, faça enxergar, Senhor, a tua vontade, porque eu não consigo ver. Eu passo pelo caminho, eu volto pelo caminho, eu venho de novo pelo caminho, mas eu não consigo enxergar o milagre. Então Deus, ele abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água, e Deus está abrindo os teus olhos e você vai contemplar aquilo que você há muito tempo não consegue contemplar. Tem coisas espirituais, gente, que se você não for pela oração, se não for pelo jejum, você não quebra essas barreiras na sua vida. Tem coisas na vida da gente que se a gente não dedicar um tempo a Deus, a gente não quebra essas barreiras na nossa vida. E Deus está falando aqui com vidas neste momento. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que o diabo fechou mesmo a sua visão para você não enxergar o que é melhor para você. Tem coisas aqui que o inimigo colocou no seu coração que é engano. Sabe quando você se engana, você vive pelo calor das emoções? Deus está dizendo para você, você não vai viver mais pelo calor das emoções, você vai viver pela fé que você tem em mim.
A sua razão de viver sou eu. A sua razão de estar de pé sou eu. Então eu quero dizer para você nesse dia, Deus é o Deus que abriu os olhos de Agar. Deus é o Deus que fez um milagre na vida de Ismael. Deus é o Deus que levantou esse rapaz quando ninguém dava nada por ele. E é o mesmo Deus que também fez um grande milagre na vida de quem? De Zacarias e Isabel. Então o nosso Deus, ele não muda. Ele não muda. Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus poderoso assentado em seu alto e sublime trono. E Ele está falando para você nesse dia, tem coisas aí, minha filha, que eu vou mudar na sua vida por esses dias. Tem coisas aí, minha filha, que eu vou colocar uma direção e você vai seguir essa direção e as portas elas vão se abrir para você. Tem coisas aí, minha filha, que você já passou no mesmo lugar e eu até te dei o sinal, mas você está tão focado naquilo que acha que é de mim. Eu quero fazer isso porque é isso que eu gosto. Presta atenção nos sinais, Deus nos dá sinais. E Deus não é Deus de confusão. Se está confuso, se não está trazendo paz, vai orar a Deus, porque Deus vai trazer paz no teu coração e você vai entender a vontade dele. A vontade de Deus naquele momento na vida de Zacarias e Isabel era que ele gerasse um filho, que ele tivesse um filho, que ele concebesse um filho. E a vontade de Deus na sua vida nesse dia é que você possa pegar o seu milagre. É que você possa concretizar os desejos do teu coração. É que você possa ser feliz de verdade. Tem pessoas aqui que estão presas num passado sombrio. Tem pessoas aqui que estão vivendo da vida sentimental e estão tentando reerguer pouco a pouco, mas parece que estão sempre presas no passado. E Deus está dizendo, olha, eu tenho novidades de vida para você. Eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Segue o caminho que eu estou mostrando para você. Deus está dizendo aqui, olha, tem uma pessoa aqui que tem orado muito por uma pessoa, mas Deus está dizendo para você, olha, você já passou muitas vezes pelo aquele caminho. E eu já falei para você que não é esse caminho, mas você está teimando e continua sempre no mesmo caminho. Deus está dizendo, muda a direção. E quando você mudar a rota, a direção, eu te mostrarei o milagre e abrirei os teus olhos e você verá o poço de água que eu tenho para você. Água mata sede, água é vida, a água traz renovo, a água nos lava, nos limpa. E Deus está dizendo, eu tenho coisas novas para você. O Espírito Santo de Deus está falando aqui com vidas que estão ouvindo a minha voz. E o Espírito Santo está dizendo para você, grandes coisas eu estou fazendo. Você não entendeu ainda? Você não entende ainda? Deus vai abrir a sua visão e você vai entender que grandes coisas Ele está fazendo por você. Há um grande milagre. Há uma grande porta aberta que Deus está colocando na sua frente hoje. Hoje. O Espírito Santo de Deus está falando para você, eu estou colocando uma grande porta na sua frente. E você vai passar por ela. Deus está dizendo assim, não é para você temer o homem. Não é para você temer a afronta do homem. Porque o homem, ele vai se levantar contra você e vai dizer para você, pare. E Deus está dizendo, não pare, continue, porque eu sou contigo. Deus está dizendo para você, eu estou te dando talentos. Tem uma pessoa aqui que Deus está te dando um talento. Não é um talento, os talentos, porque são talentos que você vai usar para o seu benefício. Na sua área profissional, Deus está liberando sobre você. Deus está dizendo para você assim, olha, eu estou te dando nas suas mãos uma força tal, uma facilidade tal, que você, às vezes você vai parar e falar assim, gente, mas como é que eu consegui? Eu não sabia isso. E Deus está dizendo, sou eu que estou fazendo por você. O Espírito Santo de Deus está revelando aqui no meu coração que está entrando dentro de um ventre de uma mulher que está aqui muito, muito triste, muito desanimada, chora muito. E Deus está dizendo para você assim, minha filha, eu sou o Deus que renova o útero. Eu sou o Deus que estou renovando as suas trompas. Eu sou o Deus que estou colocando dentro de você outro milagre. Deus está dizendo para você assim, olha, você está parado no tempo pensando assim, mas agora acabou. Acabou o quê? É só o começo daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. É só o momento que eu permiti. Eu permiti, mas não significa que eu te abandonei. Harashi canta lamassu de covas. Te prepara, porque eu sou o Deus de novidade. Novidade de vida tenho para você. O Espírito Santo de Deus está falando aqui com vidas que estão me ouvindo. E está dizendo para muitas pessoas aqui, olha, agora você vai passar pelo caminho que você está passando. O Espírito Santo de Deus está falando assim, você vai passar pelo mesmo caminho que você passou hoje. Mas quando você passar por ele, vai ser diferente. Você vai ter uma visão. Tem uma pessoa aqui que está dentro de um carro. Deus está dizendo assim, Deus vai abrir a sua mente e você fala assim, gente, mas como é que eu não pensei nisso antes? A solução disso é isso.
Você não está tendo solução, Deus, mas você vai ter solução. E você vai falar, gente, mas como eu não pensei? Sabe por quê? Porque a sua visão estava fechada. Você não via nada, mas quando Deus entra, Ele entra para fazer. Quando Deus entra, Ele entra para trabalhar mesmo. E Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando para você. A palavra de Deus fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele o que? Satisfará os desejos do teu coração. Então, agrada-te dele e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Descansa nele, porque Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Assim diz o Senhor para você. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.